Questão 33, letra A. E aí eu tenho o seguinte, calcule o volume dos prismas reproduzidos a seguir. E eu tenho um prisma aí de base triangular. Um prisma de base triangular, aliás, para qualquer que seja o prisma, o volume dele, para eu calcular, eu quero lembrar para vocês, essa é a fórmula básica, não é isso? É a área da base vezes a altura. Então, isso significa que o mais importante daí é saber calcular a área da base. Porque o restante fica fácil. Eu pego a área da base e multiplico pela altura. Então, nesse seguinte, eu tenho uma base aí que é um triângulo equilátero. E aí, como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Lembra que quando a gente trabalhou com área, eu dei as várias formas de vocês calcularem a área de um triângulo? Eu tinha a mais simples, desde a mais simples, que era simplesmente base vezes altura dividido por 2. Era isso? Tem a do perímetro. E tem especificamente a área de um triângulo equilátero. Correto? Bom, para eu não ficar perdido aqui, eu vou encontrar a altura, vou calcular aqui o teorema de Pitágoras. Qual é a fórmula para determinar a área de um triângulo equilátero? Isso. Então, o volume para calcular esse prisma daqui, eu simplesmente vou pegar a área da base, que é o lado ao quadrado, raiz de 3, sobre 4, vezes a altura. A altura, nesse caso aqui, é 10. Não é isso? Então, especificamente para esse polígono, para este prisma, eu vou fazer isso daqui. E aí eu venho substituindo. Então vamos lá, vamos calcular aqui agora. Então, o volume vai ser igual ao quê? O lado. Então, eu tenho 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 10. Então, aqui eu já posso simplesmente, se eu, em caso queira, simplificar. Então, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 5. E aí eu tenho 5 ao quadrado, dá 25 vezes 5 que está aqui, ó. Não é isso? Então, o volume vai ser igual a 5 ao quadrado, que dá 25, vezes o 5 que dá aqui, então vai ficar 125, raiz de 3 sobre 2 centímetros cúbicos. Que aí, a partir daí eu não tenho que fazer mais nada. Se eu quisesse um valor aproximado, eu daria o valor da raiz de 3 e aí não precisa. Ou se você quiser pegar esse 125 e dividir por 2, vai dar o quê? A metade dá 62,5. Se você quiser, no máximo 62,5 raiz de 3 centímetros cúbicos. A letra B, eu tenho um prisma de base quadrada, eu tenho um bloco retangular. A base é um quadrado, e a área de um quadrado é o quê? A medida do lado elevado ao quadrado. Então, para calcular o volume desse bloco retangular, eu vou fazer o quê? O lado ao quadrado vezes a altura. Só isso. Então, o volume vai ser igual a 10 ao quadrado vezes 20. O volume vai ser 100 vezes 20. Esse volume vai ser de 2.000 centímetros. Volume são 3 dimensões. Uma indústria fabrica um bloco de concreto em formato de paralelepípedo reto-retângulo. Esse bloco tem 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura, 15 centímetros de altura. Faz-se 2 furos no bloco, como indicado a seguir. Calcule o volume de concreto utilizado para fabricar o bloco ignorado
desculpe, ignorando as bolhas de ar. Parece ser complicado, mas você já vê logo aí que é simples, fácil de calcular. Como é que vocês fariam essa questão aqui? Me diz aí, como é que vocês resolveriam ela? Gente, é uma questão fácil. É um bloco retangular. O que é que vocês fariam nessa questão? Vocês iriam fazer o quê? Nesse caso dessa questão aí, vocês fariam o cálculo se o bloco fosse simplesmente cheio e retirariam os furos. Então eu vou fazer o quê? Eu tenho um prisma de base, ó, retangular. Eu vou fazer o seguinte: a área de um prisma, que é nesse caso aqui que é o bloco retangular, a área, o volume, é simplesmente comprimento vezes largura vezes altura. Então vai ficar 20 vezes 10 vezes 15. Aqui vai ficar o quê? 200. 200 vezes 15, 2 vezes 15 dá 30. Mais os dois zeros aqui do 200. Aqui é o que? Centímetros. Centímetros cúbicos. Esse é o volume do bloco, ok? Se ele fosse um bloco cheio de concreto. Só que ele não é cheio, ele é vazado. Ele é vazado de que maneira? Eu tenho dois o quê? Quadrados aí, ó. Eu tenho blocos, dois quadrados que formam essas, vamos dizer assim, essa parte vazada dele. Só que, se vocês repararem, eu só tenho a medida dos lados. Significa que eu já sei que aqui é quadrado, porque tem dois lados iguais. E a altura é a mesma do bloco. Então, cuidado, vocês não podem esquecer desse detalhe. Então, aqui, ó, deixa eu separar aqui do lado. Esse aqui é o bloco em si. Eu vou calcular agora desta parte aqui, ok? Lembrando que a altura é de 15 também centímetros desse bloco, porque ele, deixa eu colocar aqui, ó, fazer um desenho mais específico. Ó, ele vai chegar na parte de baixo. Não tá bonito não, mas dá pro gasto. Então ele chega lá no fundo. Então vamos fazer o cálculo dele aqui. O volume vai ser igual ao quê? A área do quadrado, que vai ser o quê? 8 ao quadrado, vezes a altura, que a gente já sabe que é de 15 centímetros. Então, o volume vai ser igual a 64. Faz esse cálculo aí para mim, por favor. Vezes 15. Quanto é que dá 64 vezes 15? Por favor. Pronto. 960 centímetros cúbicos. Só que se vocês repararem, eu não tenho apenas um. Eu tenho dois furos iguais. Então, esse 960 vezes 2. Dá um volume total de quanto, por favor? Pronto, volume total de 1920
centímetros cúbicos. E aí o que é que eu faço? A finalização dele vai ser simplesmente eu subtrair o volume total desse bloco retangular, que é de 3.000 centímetros cúbicos, menos o volume dos dois furos. Então, 3.000 menos 1.920 é igual a quanto? Oi, pode falar. Isso mesmo. 1.080 centímetros cúbicos. Então é uma questão bem fácil. Bom, ele está dizendo aqui, ó, um silo de água. Esse silo de água, ele diz que tem o formato de prisma trapezoidal, com as dimensões indicadas na figura a seguir, faltando essas medidas aí, porque seria impossível de calcular. Calcule o volume máximo de água que pode ser colocado nesse silo. Então, como ele fala volume de água, na verdade ele deveria ter colocado capacidade, porque seria em litros, mas em volume vocês colocariam aí em centímetros cúbicos, mas eu quero que transforme para litros. Se a questão pedisse para transformar em litro, aí ele não pediu diretamente. Mas se a questão pedisse, como é que eu faria essa transformação? Bom, vamos ver aqui, rapidinho. Temos aqui o seguinte. A gente já sabe que volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. E a base aqui dele é um trapézio isósceles, cujas dimensões são as seguintes: 30 centímetros de base maior, 20 centímetros de base menor e a altura 50. Então quer dizer que a área desse trapézio é base maior mais base menor vezes a altura. Eduardo até me disse a resposta ontem, se eu não me engano. Eu vou ver aqui. Na verdade, porque às vezes eu olho rapidinho e acabo não vendo. Você falou 1.000, não foi, Eduardo? Alguma coisa assim. Vezes a altura dividido por 2. Vezes a altura, no caso aí desse silo. Substituindo, o volume vai ser igual ao quê? 30 mais 20 vezes 60, ou vezes 60 não, desculpe-me, vezes 50, dividido por 2, esse vezes 60 aqui que seria dada a altura ao comprimento desse silo. Aqui eu já vou simplificando, então aqui dá 30, vai ficar mais prático. 30 mais 20 dá 50, 50 vezes 50 vezes 30. 50 vezes 50 dá 2.500. 2.500 vezes 3 dá 2.500 não. Isso mesmo. Dá 2.500 vezes 3 dá 750 e o zero dá 75.000. 75.000 centímetros cúbicos. Bom, eu achei o volume. Então aí nesse silo cabem 75.000 centímetros cúbicos de água. E eu pedi que vocês tentassem transformar isso em litros. E aí eu lembrei aqui, botei aqui no canto, se eu não me engano, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Vamos fazer pelo menos essa daqui, ó. Decímetro, centímetro cúbico. E eu tenho que transformar 75.000 centímetros cúbicos
em decímetros cúbicos, porque vai ficar equivalente a litro. Então, na hora que eu coloco na tabela, eu vim para cá, ó. Cada unidade dessa, por ser medida de volume, ó, para você lembrar, é só observar o expoente aqui, ó, da unidade. Quer dizer que cabem 3 algarismos em cada uma delas. E por que eu tenho os 3 zeros aqui? Porque eu lembro que eu tenho um número inteiro. Então, eu começo sempre de quê? Da direita para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, a vírgula está em centímetro cúbico. Então, ó, então ela sai de centímetro cúbico e vem parar onde? Em decímetro cúbico. Então, 75 mil centímetros cúbicos equivale a 75 decímetros cúbicos. Se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então bota aqui, ó. Se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então 75 decímetros cúbicos equivalem a quantos litros? 75 litros. Então, nesta questão daí, eu tenho 75 mil centímetros cúbicos ou 75 litros. Ok? Vamos corrigir a tarefa de casa. Página 43. Questão de número 39. Por razões comerciais, uma fábrica de copos deseja fabricar copos com altura de 10 centímetros. Qual é o diâmetro da base desse copo, desses copos, sabendo que devem ter capacidade para 300 ml de líquido? Olha aí. Eu vou ter que fazer o que primeiro? Transformar esses 300 ml em uma unidade de volume para poder usar. Então, vou ter que fazer o quê? Converter 300 ml, a unidade que ele está trabalhando aqui é centímetros, então eu vou ter que converter em decímetros cúbicos ou em centímetros cúbicos. Nesse caso aqui eu vou converter em centímetros cúbicos. Ou pegar esses 10 aí e transformar em decímetros. E aí vocês escolhem. É uma questão bem mais trabalhosa. Vamos lá. Então vamos primeiramente vamos converter aqui. 300 ml corresponde a quantos litros, gente? Tabelinha. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Ó, 0,03. Para converter em litros, 0 para cá, para cá. Então, isso aqui corresponde a 0,3 litros. Transformando em decímetros cúbicos, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, então 0,3 litros é a mesma coisa que 0,3 decímetros cúbicos. Bom, já que eu transformei em decímetros cúbicos, essa unidade aqui que está em centímetros, vamos transformar ele em decímetros. 10 centímetros corresponde a quantos decímetros? De novo, tabela. Oi, diga.
Não entendi, Eduardo. Repete. Tá cortando? Tá cortando para todos, gente? Ou tá tudo... Eu não sei. Veja aí a sua posição, Eduardo. Pode ser a posição que você esteja, o roteador. Se você tiver um Wi-Fi, principalmente. Vamos lá. Então temos aqui o seguinte. Olha lá. Decímetro, centímetro. Lembrando lá sempre do sexto ano, ó. E vocês trabalharam o ano passado. 10 centímetros corresponde a quantos decímetros? Mudou a vírgula. Isso aqui equivale a 1 decímetro. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, eu tenho que deixar as minhas unidades todas equiparáveis. Eu não posso usar centímetro no momento que eu estou usando decímetro, no momento que eu estou usando litro. Entendeu? Então eu tenho que deixar para usar dentro desse meu problema a mesma unidade. E outra coisa também aqui, ó, ele pediu que eu utilizasse o valor de π igual a 3. Então ele já fez questão, ó, use π igual a 3. Pronto, feito essa transformação, o que é que vai acontecer? Para eu calcular o volume de um cilindro, porque aqui é um copo, não é isso? E esse copo tem a forma cilíndrica, ele tem 10 centímetros de altura, eu só preciso agora o seguinte, usar essas medidas que eu usei aí. O volume, que já está em decímetro cúbico, eu substituo. Então, ó, volume de um cilindro vai ser o quê? A área da base, então vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Eu já tenho o volume. Qual é o volume? 0,3. Ó, por isso que eu tive que transformar 300 ml em decímetros cúbicos. Como eu transformei em decímetro cúbico, se eu quisesse também eu poderia ter transformado em centímetros cúbicos, porque aqui eu não precisaria transformar. Eu preferi deixar aqui, ó, que aí eu transformaria 10 centímetros em decímetros, fica mais prático. Eu só venho substituindo, então vai ficar o quê? 0,3 substituindo vai ser igual a 3 vezes, ó, substitui o π, que ele diz que π é igual a 3, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, ó, eu agora transformando a altura, tá vendo aqui? Que estava em centímetros, transformei em decímetro porque o volume está em decímetros. 1. Então vai ficar aqui. 3 vezes 1 dá 3. R ao quadrado igual a 0,3. Então temos aqui o seguinte, R ao quadrado é igual a 0,3 dividido por 3. Tudo bem até aí? Pronto. Quanto é que dá essa divisão aqui? Pronto. Como isso daqui não vai dar exato, vamos colocar uma aproximação. Calcule aí a raiz quadrada, porque aqui vai ficar a raiz quadrada de 0,1, com a aproximação de duas casas. Ou uma. Com a aproximação de uma casa decimal deu 0,3. Pronto. Então deu 0,3. Tá aqui, ó.
Só que ele quer o quê? O diâmetro, ele não quer o raio. O raio mede 0,3. E o diâmetro? Pronto. Então, diâmetro, bota aqui, ó, de outra cor, é aproximadamente 0,6. Zero vírgula seis decímetros, ou como o resultado, as unidades que estavam lá no texto eram em centímetros, transformando em centímetros, ele equivale a 6 centímetros. Então, é mais fácil eu colocar em centímetros, porque aqui, ó, a unidade que ele colocou originalmente foi em centímetros. Em um cubo com aresta de 3 centímetros, foi feito um furo em formato de cilindro. Okay? E esse cilindro tem 1 centímetro de raio e 2,5 de altura. Qual é o volume da madeira nesse material? Utilize π igual a 3,14. Se vocês bem repararem, é igual àquela questão do bloco que a gente fez. A gente vai calcular o volume desse primeiro do cubo e vai subtrair do volume do cilindro. Então vamos calcular aqui primeiro o volume do cubo, que é mais rápido. O volume do cubo é o quê? É o produto das 3 dimensões. O volume do cubo é simplesmente a aresta elevada ao cubo. Só isso. E a aresta mede quanto? 3 centímetros. Então, qual vai ser o volume do cubo? 3 elevado ao cubo. Que dá quanto? 27 centímetros cúbicos. Pronto. Calculei o volume do cubo. E agora eu vou ter que calcular o volume do cilindro. Vamos lá, volume do cilindro. Volume do cilindro vai ser simplesmente a área da base, que é a área do círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume vai ser 3,14 vezes. Ele tem 1 centímetro de raio, 1 ao quadrado. Não precisava nem colocar esse 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. E 2,5 de altura. Então, vezes 2,5. Faz aí esse produto só de 3,14 vezes 2,5, que é o mais prático aí. Pronto. Então, tenho 7,85 centímetros cúbicos. E a finalização da questão vai ser o quê? Subtrair, não é isso? 27 menos. Então, volume da madeira. Vamos colocar aqui. Vai ser de 27 menos 7,85, que dá quanto? Pronto, 19,15. Gente, se não estiver entendendo, pergunta, viu, por favor. Mas essa questão daí, ela é idêntica ao do bloco que a gente fez. Então, pronto. Você sabe que equilátero tem significado, as dimensões são todas iguais. E aí, o que seria esse cilindro equilátero? É que significa que o diâmetro
da base, que é a base circular, que é o círculo, tem a mesma medida da altura. Então, no cilindro equilátero, o diâmetro ele tem a mesma medida da altura. Então, vou botar aqui, ó, cilindro equilátero. O diâmetro ele tem a mesma medida da altura. Você tem aqui o seguinte, você tem o raio da base. Qual é o diâmetro dele? O diâmetro é 8. Então, qual é a medida da altura? 8 também. Pronto, acabou. Agora você só vai calcular o volume. Vamos lá, calcular o volume desse cilindro. O volume vai ser o quê? A área da base, que vai ser πr ao quadrado, vezes a altura. A altura, nesse caso, se o diâmetro, ó, bota aqui, raio, é igual a 4 centímetros, o diâmetro vai medir 8 centímetros. Logo, a altura, por ser equilátero, vai medir também 8 centímetros. Ok? Vai acontecer isso aqui. Basta agora eu substituir. O volume vai ser... Eu não vou... Ele não quer nada aproximado, então não vou precisar substituir esse π aí não. Vou deixar ele do jeito que está. Então vai ser π vezes 4 ao quadrado vezes 8. Quanto é que dá 16 vezes 8? 128. Pronto. 128 π centímetros cúbicos. Determine a fórmula para cálculo do volume de um cilindro equilátero em função do seu raio. Bom, em função de um raio, significa que a altura, que é a mesma medida do diâmetro, vou fazer as anotações aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero tem a mesma medida do diâmetro, e o diâmetro é o dobro da medida do raio, então quer dizer que a altura vai ter o que do raio? Vai ser o quê? Não entendi. Bom, a gente já sabe que num cilindro que é equilátero, a altura tem a mesma medida do diâmetro, não é isso? E o diâmetro, ele é o dobro da medida do raio. Se eu quero colocar, então, a altura em função do raio, quanto é que vai medir a altura? Pronto. Qual é a medida do diâmetro? Eduardo falou aí. 2 vezes o raio. Pronto. Eduardo falou aí também. 2 vezes o raio. Pronto. Eu só vou colocar uma fórmula em função disso. Qual é a fórmula para a gente calcular o volume de um cilindro? Não é πr ao quadrado vezes a altura? Não é isso aqui? E aí? Como é que eu vou substituir então? Então seria πr ao quadrado vezes 2r, não é isso? Vamos juntar isso aqui tudo. Para ficar mais prático.
2 π r ao cubo. Ó, r ao quadrado vezes r, multiplicação, eu somo os expoentes. Só eu botei o 2 na frente. Pronto, acabou. Aqui não é para resolver nada. É só para colocar a fórmula em função do raio de um cilindro equilátero.